E quero começar contigo, Pedro, porque a gente está dando destaque aqui na nossa tarja, né, no texto que está aqui manchetado para quem nos assiste, um dos pontos que é cruciais, que é muito contestado pelas defesas e que os ministros, em especial o ministro Alexandre de Moraes, fez questão de reforçar algo que já havia ocorrido com o próprio procurador-geral Paulo Gonet, que é deixar claro que a delação de Mauro Cid, ela é importante, mas há toda uma série de documentos e outros elementos para sustentar os indícios que levaram a esta análise. Talvez isso explique o ponto que você traz aqui também no seu destaque agora, o quanto advogados que você conversou, sejam aqueles que atuaram no Mensalão, aqueles que atuaram na Lava Jato, têm rejeitado este argumento de Bolsonaro de comparar os casos. Num dos casos, né, na Lava Jato, o apoio em delações era muito contestado pelas defesas. A alegação de que tudo era baseado só em delações, só aquilo que colaboradores contavam, sem, na visão daqueles advogados, haver a mesma fartura de documentos e outros elementos que a PGR aponta neste momento. Um dos pontos de comparação é justamente esse. No caso da Lava Jato, houve uma profusão de delações. Muitas delas depois foram anuladas. Então, naquele momento, os advogados que combatiam os métodos da Lava Jato criticavam o abuso desse instituto da delação premiada. Inclusive, havia um debate sobre fazer ou não delação premiada. Alguns advogados criminalistas se recusavam a fazer, outros defendiam esse instituto. Mas ele definitivamente, durante a Lava Jato, não foi usado com moderação e muitas vezes ele foi usado de forma que só a delação baseou toda uma investigação. No caso agora, foi apenas uma delação, então os bolsonaristas têm usado esse argumento. Uma delação agora contra muitas delações na Lava Jato e muitas foram canceladas. Por isso, essa precaução do ministro Alexandre de Moraes de frisar na fala dele de que a delação do Mauro Cid foi apenas o ponto de partida, foi apenas ali o fio condutor de uma investigação que depois acumulou muitas provas. Mas isso não é a única comparação com a Lava Jato e também com o Mensalão. É algo que o Bolsonaro já vem fazendo reiteradas vezes em entrevistas, lives, inclusive hoje nas redes sociais. Primeiro ponto que ele argumenta, o ex-presidente, ele disse que o julgamento dele andou 14 vezes mais rápido do que o Mensalão e a Lava Jato. Ele reclama da celeridade exagerada. E aí eu fui conversar com alguns advogados que participaram ativamente dos dois processos, tanto do Mensalão quanto o da Lava Jato. Um deles, Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, que aliás é um colegiado que nasceu justamente na Lava Jato durante o processo que advogados se uniram ali criticando os métodos do juiz Sérgio Moro. Ele falou que o ambiente é totalmente diferente, que nesse caso tem a retaguarda da Procuradoria-Geral da República, está se respeitando o devido processo legal. Conversei também com o advogado Bruno Salles e com o advogado Pierpaolo Bottini e com o advogado Pedro Serrano. Pedro Serrano é constitucionalista, Bruno Salles e Pierpaolo são advogados criminalistas, todos eles de alguma forma atuaram naqueles dois casos. Eles disseram algo em comum. Bom, primeiro, me chamou a atenção que todos argumentaram a diferença do momento histórico e como naquele julgamento do Mensalão, a justiça era mais obsoleta do que ela é hoje. Então você tem todo um aparato tecnológico que não existia na época. O Pedro Serrano, inclusive, chamou a atenção de que no meio do processo do Mensalão foi preciso digitalizar todos os processos físicos, o que demorou muito tempo. Segundo, 40 réus contra 7, 8 réus agora. Havia muito mais gente envolvida naquele processo da Lava Jato do que no processo agora do caso envolvendo os envolvidos no 8 de janeiro. E no caso, segundo o Bruno Salles também chamou a atenção, foram 3 sessões, né, no caso aqui do Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, uma coisa é você comparar a celeridade na primeira instância, no caso da Lava Jato, que foi o processo conduzido pelo juiz Sérgio Moro, que depois implodiu. Agora, outra coisa é você fazer essa comparação jogando ela para o Supremo Tribunal Federal.